Durante muito tempo a gente acha que ter um carro seria uma daquelas conquistas que mudariam completamente a forma com que eu enxergava até mesmo minha própria vida. Não era somente sobre sair de um lugar A ao lugar B, era sobre olhar para o carro estacionado e pensar: finalmente, agora eu consegui. Porque parece que existe um calendário invisível que todo mundo precisa seguir. Com 18 anos você tira sua carteira, com 20 você começa a trabalhar. Com 25 você já deveria ter um carro. E quando a gente chega aos 28 sem ter conquistado alguma dessas coisas, você começa a se sentir atrasado. Mesmo que ninguém te diga isso diretamente. Você vê alguém mais novo comprando um carro melhor, acompanha conhecidos mostrando suas conquistas e até mesmo você começa a se perguntar: por que ainda não aconteceu comigo? De fato, eu demorei meus 28 anos para ter o meu primeiro carro. E antes de comprar, eu já tinha vivido essa conquista mentalmente várias e várias vezes. Eu imaginava as viagens, eu imaginava sair sem se preocupar com a chuva, imaginava o conforto, o ar-condicionado e a facilidade de levar outras pessoas, e no caso eu me refiro à minha noiva. Mas acima de tudo eu imaginava o momento em que eu poderia dizer: eu tenho um carro. E talvez essa seja a parte mais difícil de admitir. Em algum momento o carro deixou de ser apenas um meio de transporte. Ele virou uma prova, de fato, uma prova que eu estava evoluindo, que o meu trabalho estava dando resultado, de que talvez eu não estava ficando para trás. E eu acredito muito que muita gente passa por isso, não apenas com carro, pode ser de fato por uma casa, um celular, uma viagem, uma roupa cara. N coisas podem te trazer essa sensação, mas às vezes a gente não quer exatamente o objeto, a gente quer a sensação que aquele objeto vai trazer, seja o respeito, o pertencimento ou o progresso. Quando finalmente comprei o carro, puta mano, eu fiquei muito feliz. Era uma conquista real. Foi resultado de trabalho, espera e muita decisão que eu precisei tomar. Nos primeiros dias, até as tarefas simples pareciam algo especial. Ir no mercado era diferente, sair à noite era diferente, pegar uma estrada era totalmente diferente. Só que depois de um tempo, a conquista realmente virou rotina. E é aí que você começa a enxergar o objeto como objetivo, sem toda aquela fantasia que criou realmente antes de possuir. O carro precisava de combustível, precisava de manutenção, qualquer barulho já gerava uma certa preocupação. E qualquer ida ao mecânico vinha acompanhada daquela pergunta: quanto vai me custar agora? Eu já tinha noção desses gastos, mas você realmente precisa viver para entender. E isso não significa que seja ruim. Ele entrega conforto, proteção e, acima de tudo, uma segurança em muitas situações. Te protege da chuva, do sol, do cansaço, te permite levar mais pessoas e fazer viagens longas com mais tranquilidade. Mas eu comecei a perceber que conquistar um carro e manter um carro são experiências completamente diferentes, mesmo tendo noção do que aquilo é. Na nossa imaginação, quando a gente compra um carro uma vez, a gente quer repetir aquela sensação de pertencimento várias e várias vezes. Na vida real, você continua pagando ele todos os meses, ou seja, você pensa que você vai ter um gasto, mas você vai ter vários todos os meses, como combustível, manutenção, nos impostos, até mesmo no estacionamento, a depender de onde você morar. Você não paga apenas para ter um veículo, você paga para continuar tendo o veículo. Então, foi nesse convívio com essa ideia que eu comecei a comparar o carro com algo que eu já conhecia muito bem, a moto. Durante muito tempo eu enxerguei a moto como uma etapa anterior, como se fosse aquilo que eu realmente tinha enquanto ainda não consegui chegar ao carro, como se fosse uma espécie de degrau. O carro seria a evolução dessa nova fase. Só que depois de viver as duas experiências no caso, eu percebi que essa comparação não é tão simples. A moto, ela não necessariamente é uma versão inferior ao carro, ela oferece outra experiência. Com a moto, eu tinha mais facilidade para sair, gastava menos, enfrentava menos trânsito, podia pegar uma estrada sem transformar aquilo em uma grande operação. Existia uma sensação de liberdade que eu não percebia enquanto eu estava preocupado em alcançar o próximo nível. Claro que viajar de moto é cansativo, a chuva incomoda, o sol castiga, o risco é maior, e foi justamente por viver tudo isso que eu quis tanto ter um carro. Eu queria conforto, eu queria proteção, queria de fato viajar sem chegar destruído. Era uma vontade legítima e eu não me arrependo de ter vivido essa experiência por nada nesse mundo. Mas eu precisava ter um carro, eu precisava descobrir por mim mesmo como era. Porque enquanto você nunca teve aquilo que deseja,
O objeto perfeito continua dentro da sua imaginação. Você não conhece os custos, você não conhece os defeitos, você não conhece principalmente as limitações. Você conhece apenas a promessa. Ter um carro retirou essa conquista do campo da fantasia. Ele me entregou de fato coisas importantes, mas também me mostrou que não se resolveria tudo da minha vida que eu esperava. E eu não me tornei automaticamente mais realizado, não acordei no dia seguinte com a vida organizada, porque nenhum objeto consegue fazer isso. O carro não é responsável pela sua autoestima. A moto também ela não é responsável pela sua liberdade. Essas coisas podem facilitar a vida e representar fases importantes, que nem é o que está acontecendo comigo, mas não conseguem preencher sozinhas aquilo que está faltando dentro da gente. Talvez esteja assistindo esse vídeo e ainda tenha conseguido comprar o seu primeiro carro. Talvez você tenha conseguido, talvez não. Talvez você tenha 20, 28, 30 ou 40 anos. Talvez se sinta desconfortável quando alguém pergunta por que você ainda não tem. Mas existe algo que eu gostaria de ter entendido antes, que é, cara, você não tá atrasado. Você não tá atrasado apenas porque a vida, ou a sua vida, ou a nossa vida não aconteceu na mesma velocidade que de outras pessoas. Existem pessoas que o primeiro carro veio aos 18 e se endividaram muito a ponto de perder aquele bem. Existem pessoas que compraram carros aos 30 e conseguiram pagar com tranquilidade. Existem pessoas que nunca tiveram porque nunca precisaram. E existem pessoas com carros excelentes, mas completamente presas a elas em termos de custos e parcelas. A conquista sozinha não conta toda a história. Aquilo que parece avanço para quem olha de fora pode ser de fato um peso para quem está vivendo. E aquilo que parece atraso pode ser apenas alguém respeitando o seu próprio momento. Então, ter o meu primeiro carro aos 28 valeu a pena? Valeu, cara, mas não exatamente pelos motivos que eu imaginava. Valeu pelo conforto, pelas viagens, pela experiência, por realizar uma vontade que eu carregava há muito tempo, mas principalmente valeu pelo aprendizado. Ter um carro me fez perceber que eu não precisava dele para provar que eu estava vencendo. Eu comprei o carro achando que eu estava comprando uma nova versão da minha vida, mas no fim eu descobri que eu estou comprando apenas um carro. Isso não é pouco, você consegue entender? Mas também não precisa ser mais do que realmente é. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu ainda teria vivido essa experiência de todo o coração. Mas não coloque sobre o carro a responsabilidade de fazer você se sentir realizado, porque nenhuma compra merece carregar um peso tão grande. Aos 28 anos eu tive meu primeiro carro. Não foi cedo e muito menos tarde. Foi quando aconteceu. E depois de tudo, eu percebi que o mais importante não era poder dizer que eu tenho um carro, que eu tinha um carro. Era entender que minha vida nunca precisou dessa frase para realmente ela ter valor. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica no botão de inscrever-se para apoiar nosso trabalho e conseguir trazer mais vídeos como esse. Vou pedir também para você deixar o seu comentário aqui, o que é que você achou do vídeo. Pode comentar qualquer coisa. Se você chegou até aqui, comenta resiliência. E é isso, senhores. Muito obrigado que você assistiu até aqui. E é isso. Tamo junto.